Pessoal, esse vídeo é para a gente poder falar um pouquinho sobre tratados e limites do Brasil colônia, tá? Como que foi a oficialização das fronteiras do Brasil, tá? Então, tratados e limites da América Portuguesa. Para a gente poder entender como é que todo esse contexto aconteceu, eu fiz até um esquema aqui para eu não me perder na fala e não complicar ainda mais para vocês, porque eu sempre achei um tema muito confuso, desde quando eu estudava, né? De quando eu estava na escola, tá? Bom, primeiro ponto, falar sobre a fundação de duas colônias. A colônia de Sacramento, fundada pelos portugueses num território que tinha sido criado pelos espanhóis, ali próximo ao Uruguai, tá? A Montevidéu, no Uruguai. E a colônia dos Sete Povos das Missões, que foi fundada pelos espanhóis num polo português, no sul do Brasil. É justamente ali entre a colônia de Sacramento, fundada pelos portugueses num polo espanhol, e a colônia de Sete Povos das Missões, fundada pelos espanhóis num polo português, que nós teremos problemas, tá? Então eu vou pontuar como é que isso foi sendo resolvido. Demorou algum tempo, tá? Alguns anos para resolver de fato essa questão das fronteiras. O primeiro tratado é o Tratado de Lisboa, em 1681. Eu adoraria ter uma lousa, infelizmente eu não tenho. Se vocês puderem ir anotando, eu acho que fica mais fácil para aprender, tá? O Tratado de Lisboa, de 1681, é justamente uma disputa entre Portugal e Espanha, tá? A colônia de Sacramento, que foi fundada pelos portugueses, como eu comentei com vocês, ela vai ser atacada e dominada pelos espanhóis. Quando? Quando acaba a União Ibérica. Lembra que nós falamos no outro vídeo que durante um período Portugal e Espanha passaram a ter o mesmo governo? O rei espanhol de 1540 a 1680 era também o rei de Portugal. Nesse período nós não tivemos tantos conflitos. E houve uma expansão territorial que, no entanto, anulou o Tratado de Tordesilhas, de maneira prática. Porém, quando essa União Ibérica se desfaz e há uma restauração do trono português, nós começamos a ter conflitos entre os espanhóis e os portugueses. O primeiro deles foi esse, na colônia de Sacramento, que tinha sido fundada pelos portugueses, que foi invadida e dominada pelos espanhóis. Como é que resolvem esse conflito? Através de um tratado, relações diplomáticas que tentam minimizar os efeitos de um conflito. Bom, o Tratado de Lisboa, em 1681, então, é criado para devolver Sacramento aos portugueses. Mas outros conflitos vão surgindo, inclusive o próximo tratado, que é o Tratado de Utrecht, número 1, em 1713, é um problema entre Portugal e França, não é nem com a Espanha. Problema com relação à fronteira, tá? Porque eles precisavam marcar a divisão do território brasileiro e da Guiana Francesa, que tinha sido colonizada pela França. Nesse Tratado de Utrecht, número 1, fica estabelecido que o rio Oiapoque, no Amapá, marcaria a divisão do Brasil com a Guiana Francesa. Isso foi extremamente importante para delinear fronteiras, tá? Entre o Brasil e, naquele momento, a Guiana Francesa, tá bom? Mas nós teremos um segundo Tratado de Utrecht, entre portugueses e espanhóis, mais uma vez, lá no ano de 1715, se quiserem ir anotando, tá? Portugal quer uma garantia de que a colônia de Sacramento pertence a eles. Então, o Tratado de Utrecht, número 2, legitima a presença portuguesa e a posse de Sacramento pelos portugueses, tá? No entanto, surge uma discussão alguns anos depois, em 1750, de novo entre portugueses e espanhóis, no Tratado de Madrid, 1750, aonde um brasileiro chamado Alexandre de Gusmão traz um termo chamado, uma expressão, ut possedetis, dizendo que o território é de quem o colonizou de fato. Seguindo então esse princípio, baseado no latim, por isso ut possedetis, ita possideatis,
Depois vocês pesquisem como é que se escreve. Se eu tivesse uma lousa ficaria muito mais fácil. Bom, eles então determinam que se o território é de quem o colonizou de fato, se Sacramento ficava no polo espanhol, deveria então pertencer à Espanha. E se os 7 povos das missões, mesmo tendo sido fundado pelos espanhóis, ficava no território brasileiro dos portugueses, então deveria ficar com os portugueses. Segundo o Tratado de Madrid, Sacramento passa a pertencer à Espanha e 7 povos das missões passa a pertencer a Portugal. Só que Portugal vai enfrentar um problema. Porque 7 povos das missões eram habitados pelos índios Guarani, que não aceitam a presença portuguesa. E ocorre uma guerra, as famosas guerras guaraníticas, inclusive estimuladas pelos jesuítas espanhóis que estavam em 7 povos das missões. Se vocês tiverem interesse, tem um filme muito bacana chamado A Missão, que trata dessas guerras guaraníticas. Bom, obviamente os portugueses vão reagir com extrema violência e vão exterminar muitos indígenas. Nenhuma novidade para nós. Bom, aí, passado alguns anos, em 1761, surge um outro tratado, Tratado de El Pardo, tá? No qual Portugal e Espanha vão anular o Tratado de Madrid. Mais uma vez a discussão a quem pertence qual território, por conta das colônias de Sacramento e 7 povos das missões. O Tratado, então, de El Pardo anula o Tratado de Madrid. O que fazer? Naquele momento, nada. Alguns anos depois, houve o Tratado de Santo Ildefonso. Estou seguindo um esquema para não me perder, tá? Em 1777, se quiserem ir anotando. No qual Portugal vai ficar com a ilha de Santa Catarina, hoje onde a gente tem ali Florianópolis, e a Espanha fica com Sacramento e 7 povos das missões, segundo o Tratado de Santo Ildefonso. Portugal vai se sentir profundamente injustiçado e com razão. Aí, somente em 1801, nós resolveremos definitivamente essas fronteiras. E essa questão, esse conflito entre Sacramento e 7 povos das missões, com quem é que fica? O último tratado que define tratados e limites das fronteiras da América Portuguesa será o Tratado de Badajoz, em 1801. O que ele determina? O retorno dos termos do Tratado de Madrid, que seguia o uti possedetis, aquela expressão, que depois a gente usa também falando do uso capião na lei, brasileira. Bom, segundo esse princípio, então, se era no polo espanhol que estava a colônia de Sacramento, deveria pertencer à Espanha. E se era no polo português que estava 7 povos das missões, deveria pertencer a Portugal. Portanto, definitivamente, a colônia de Sacramento pertence à Espanha e a colônia de 7 povos das missões pertence aos portugueses, a Portugal, que naquele momento já tinha reprimido violentamente os indígenas guaranis e não precisou novamente tomar nenhuma atitude. Tudo bem? Eu acredito que se vocês forem anotando fica mais fácil, porque são muitos nomes, são muitos tratados, mas se a gente anota fica mais fácil. Eu gostaria imensamente de ter uma lousa, gente, tô me lamentando, Mas tudo bem, vou fechar esse vídeo para depois gravar os próximos, tá bom? Um beijo para vocês e bons estudos!